Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando, novamente uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Voltamos porque temos informações importantíssimas, informações que a gente tem que trazer agora para vocês. O São Paulo está em tratativas pela contratação do lateral direito Puma Rodrigues. Ele mesmo, o Pumita Rodrigues, que pertence à equipe do Vasco da Gama, esteve, nos últimos jogos mais ou menos ali deixado de lado, vamos dizer assim. O Paulo Henrique acabou tomando conta da posição com o Fernando Diniz. O Pumita, que está no Vasco desde o início de 2023 e tem contrato até dezembro de 2025. Ele já pode assinar um pré-contrato aí e chegar de graça a partir de 2026. Mas a ideia do São Paulo é um negócio semelhante ao que aconteceu com o Igor Vinícius. O Igor Vinícius também tinha contrato até o fim do ano, mas negociou ali uma saída antecipada e foi para a equipe do Santos. A ideia do São Paulo é acontecer a mesma situação com o Vasco da Gama. Quantos anos tem o Pumita? Muita gente pergunta. Alemão, é mais um velho? É um asilo, do São Paulo Futebol Clube? É um jogador com as idades que os últimos nomes aí foram citados? Mais de 30? Nada disso. O Pumita tem 28 anos de idade. Completou há pouco tempo atrás, no mês de março, Ou seja, ele já completou o aniversário esse ano, tem 28 anos, tem passagem pela seleção do Uruguai. Em algumas oportunidades ele já foi convocado. É um jogador que perdeu espaço nesta temporada com a equipe do Vasco. Começou o ano, até jogando o Campeonato Carioca, mas acabou perdendo espaço principalmente com a chegada do Fernando Diniz. São Paulo precisa correr contra o tempo, porque acontece o seguinte: Pumita já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro desta atual temporada. Todo mundo sabe que quando o jogador completa 7 jogos, ele já não pode atuar por nenhuma outra equipe. Esse meio de semana tem um jogo do Vasco da Gama. Então, se ele entra mais uma partida, se ele entra nesse meio de semana aí, completa 6 jogos e fica apenas a um jogo de não poder ser negociado. Até pode, mas ele não poderia entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Ele já entrou em campo pela Copa do Brasil, então são algumas situações que estão sendo discutidas. Como eu falei, Pumita, 28 anos de idade, contrato até dezembro com a equipe do Vasco, perdeu espaço e é um jogador que agradou bastante ao treinador Hernan Crespo. O jogador quer atuar mais, quer ter mais minutos dentro de campo, porque ano que vem tem Copa do Mundo e, como a gente falou, ele foi algumas vezes ali convocado para a seleção e ele ainda sonha, pensa aí em disputar espaço com o Varela do Flamengo, com alguns outros jogadores que vêm sendo aí também frequentemente convocados, tá bom, galera? Então essa informação acabou de surgir. Pumita Rodrigues no radar do tricolor paulista, lateral do Vasco, de 28 anos de idade. O negócio pode acontecer, pode caminhar. Pumita, desses últimos nomes, é um jogador aí dos que mais agradou parte da torcida, jogador com 1,83 m, ele é muito ofensivo, ele peca na parte defensiva, mas o São Paulo, com um sistema com 3 zagueiros, 2 volantes, pode cobrir bem aí essa deficiência, vamos dizer assim, de marcação do Pumita, e ele pode ser um jogador ali que ataca a todo momento pela direita. Vamos aguardar, durante a semana nós traremos mais informações, mas a expectativa, galera, é de que o São Paulo contrate um lateral direito até o próximo fim de semana, tá bom? Então fique ligado no nosso canal, porque pode aparecer mais um reforço. Hoje tivemos a apresentação, o Tapia chegou, já jogou, mas hoje foi a apresentação dele, número 14, deu a sua declaração, mas a expectativa é que para esta semana mais um jogador chegue, um jogador para lateral direito. Falando nesta posição, hoje, agora há pouco também foi comunicado aí o encerramento da carreira do lateral direito Rafinha, ele que esteve no São Paulo até a última temporada, foi negociado com o Coritiba, acabou rescindindo rapidamente o contrato por alguns outros problemas e hoje, de maneira oficial, ele anuncia aí a sua aposentadoria, O Rafinha, que foi um jogador muito importante em títulos como a Copa do Brasil, como também a Supercopa, hoje está anunciando a sua carreira e vai seguir agora como comentarista. Ele já era meio que um comentarista ali, mas meio que improvisado, vamos dizer assim, mas agora vai seguir a carreira aos 39 anos como de fato comentarista. Boa sorte pro Rafinha, que até ano passado estava no tricolor paulista e agora vai seguindo a sua carreira aí como comentarista. E aí, o que vocês acharam, sobre essa informação? O Rafinha ainda cabe no São Paulo, Muita gente falava, irmão, o Rafinha saiu aí no começo do ano, mas pra mim ele joga mais que o Cedric, jogava mais que o Igor Vinícius,
Então, é o Rafinha, né, rapaziada? Mas eu, sinceramente, falo sempre de um nome aqui que muita gente deixa de lado, que é o Mike. Voltou a treinar hoje, treinou sem nenhuma restrição, já vai estar à disposição para ser relacionado para a próxima quinta-feira. Fica nas mãos do Crespo. Será que o Crespo vai olhar assim e falar, mano, será que esse moleque consegue disputar a posição ali com o Cedric? Vou relacioná-lo, vou olhar direitinho aí durante essa semana nos treinamentos. Mas olho no Mike, hein? Voltou de lesão, teve um probleminha muscular aí, treinou sem nenhuma restrição hoje, vai treinar amanhã. Tem também aí a preparação quarta-feira para quinta-feira, né? A gente enfrentar a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. E tem sim uma possibilidade do Mike estar relacionado, tá bom? Outra informação importantíssima, o São Paulo fechou uma parceria com a equipe do Stuttgart da Alemanha, uma equipe de muita tradição, uma equipe aí que sempre está ali na primeira divisão, inclusive disputando vagas em competições europeias, jogou recentemente a Champions League, é uma equipe muito grande lá no futebol alemão e fechou uma parceria com o Tricolor Paulista, que é uma parceria de intercâmbio e observação de jogadores das categorias de base. É basicamente aí a possibilidade dos clubes amigavelmente contratar alguns jogadores das categorias de base. Tanto o Stuttgart contratar jogadores do São Paulo, tanto o São Paulo contratar jogadores da equipe do Stuttgart. Vale lembrar que as duas equipes sub-19 estão disputando um torneio internacional no centro de treinamento de Cotia, né? Então tem a presença aí do Stuttgart sub-19, tem a presença do São Paulo, obviamente, sub-19, e essa parceria aí está mais forte ainda, né, galera? Desculpa aí, tá mais forte ainda. Essa parceria já tinha sido firmada, mas hoje o São Paulo recebeu aí alguns representantes do clube alemão, né? Alguns representantes aqui no futebol brasileiro, e essa parceria se fortaleceu ainda mais. Então vamos acompanhar aí, né? Podemos ter alguns jogadores das nossas bases aí, sub-15, 17, 19, 20, sendo negociado com o Stuttgart, ou então, quem sabe, algum jogador que está lá no futebol alemão sendo aí contratado pelo Tricolor Paulista. É uma ideia de intercâmbio aí, né? Então os jogadores podem estudar, podem aprender melhor o idioma, podem passar um período, né, treinando no clube, ser avaliado. Então tem muita coisa que vai envolver aí esse intercâmbio, e esse negócio aí foi firmado entre essas duas grandes equipes, cada um em seu país, São Paulo e também o Stuttgart da Alemanha. Fechou, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esta informação. Muita gente perguntando também sobre a possibilidade do Crespo trazer um meia, galera. Muita gente perguntou isso aí nesses últimos dias, nos últimos comentários dos vídeos também. Por quê? Teve a lesão do Oscar, que pode ficar até 2 meses fora, e também teve, né, a venda do Matheus Alves, que em tese era o substituto imediato, né? Então, muita gente falando, alemão, será que o Luciano vai jogar ali como meia, que foi o que a gente falou no último vídeo, né? Quem acompanhou o último vídeo, a gente tocou nesse assunto, trocou essa ideia. Mas, galera, por enquanto, ainda não existe uma prioridade para essa posição. São Paulo busca hoje um lateral, tá de olho, né? Ainda não tá buscando 100%, mas tá de olho na chegada de um zagueiro, e também existe outras possibilidades. Mas hoje o meio não é uma prioridade assim no Tricolor Paulista. Pode acontecer? Pode. E a gente vai falar bastante sobre isso também nos próximos vídeos, tá bom, galera? Mas a gente tem alguns nomes que estão sim em pauta, a gente tem alguns nomes que estão sim aí no radar do São Paulo, mas nada assim, a gente vai contratar, a gente iniciou conversa, a gente mandou proposta, a gente conversou com o staff, com o familiar, nada. Ainda nada sobre essa possibilidade, que para mim é um erro. Eu acho que o São Paulo sim deveria contratar um jogador para essa posição, porque o Oscar não joga praticamente, o Alves, que era o substituto, foi vendido. Aí você vai colocar o Luciano, você gasta um jogador que em tese tem que ser atacante, tem que estar brigando por posição lá na frente, e coloca um cara que não é na posição dele. Então eu não vejo, apesar de ser muito fã do Luciano, ele jogando como meia. Ele tem que ser atacante, mas os treinadores insistem, né, pela camisa 10 ou pelas características, em colocar ele nesta função. Eu acho que tem que ter um cara da função. O Luciano jogou muito contra o Corinthians, jogou bem também contra o Bragantino, a gente não pode esquecer. Ele fez 2 gols da vitória contra o Corinthians, mas contra o Bragantino ele deu 2 assistências, e pouca gente está falando sobre isso. Participou em 4 gols dos últimos 2 jogos. Um jogador de extrema importância, pode ajudar de novo o São Paulo nesse próximo jogo contra o Bragantino, fazendo uma dupla ali de ataque com o André Silva. Se ele recuar um pouquinho mais, eu acho que é um erro. O São Paulo pode entrar com 3 volantes, vai estar jogando ali fora de casa, mas eu acho às vezes também um pouquinho mais recuado, né? Um pouquinho mais defensivo, né? Porque a gente já entra com 3 zagueiros, já entra com 2 laterais, vai colocar 3 volantes, vai ser um time praticamente inteiro de jogadores para se defender, a não ser que você deixe esse cara, mesmo sem
ter essa função um pouquinho mais solto, como por exemplo o Bobadilla, ou então até o Marcos Antônio. Você é volante, mas nesse jogo vai ter 2 jogadores mais de marcação atrás, você pode jogar um pouquinho mais solto ali à frente, ao lado de Luciano e também de André Silva. Vamos aguardar, né? Até quinta-feira ainda tem muito chão. Fechado, rapaziada?